Olá, bem-vindo ao meu canal, Irmã Terezinha Tomasi. Fico muito feliz e me sinto muito honrada com a sua presença, assistindo os meus vídeos, dando o seu like. Isso é extremamente importante porque o YouTube entende que vale a pena divulgar para mais pessoas o conteúdo deste vídeo. Nós estamos aqui diante de um ambiente muito bonito, onde nós temos a figura do Espírito Santo manifestada em forma de pomba. Temos aqui 7 velas acesas, que significam os 7 dons do Espírito Santo. Temos as flores, flores de maio, que significam a alegria pela vinda do Divino Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, desde o dia do nosso batismo, nós o recebemos com toda a efusão, depois que foi confirmada na nossa crisma, e sempre que nós pedirmos, o Espírito Santo vem a nós com os seus dons. E os apóstolos o receberam no dia de Pentecostes, Pentecostes que quer dizer 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Os apóstolos estavam reunidos conforme Jesus pediu, no cenáculo, e num determinado momento, como se fosse um vento muito impetuoso, e sobre a cabeça de cada um deles e de Nossa Senhora que lá estavam, desceu como se fosse uma chama acesa, que era o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele normalmente é manifestado ou é simbolizado através de uma pomba ou através de uma chama. A chama também do fogo, o fogo ardente, o fogo que arde no nosso coração. Nós temos aqui as 7 velas simbolizando os 7 dons do Espírito Santo. E como nós devemos fazer para pedirmos os 7 dons do Espírito Santo? São 7 dons e 12 frutos. E como fazemos para pedir os 7 dons? Vou procurar ensinar a vocês, refletir com vocês, para que nós possamos cada vez mais estarmos plenos do Espírito Santo. Então, quais são os dons do Espírito Santo? Nós temos a sabedoria, o discernimento, a ciência, o conselho, a fortaleza, a piedade e o temor de Deus. São 7 dons do Espírito Santo. Vamos começar pelo primeiro, que é a sabedoria. A sabedoria é aquele dom que nos plenifica no conhecimento de Deus. É aquele dom que nos dá a capacidade de nós decidirmos o que é de Deus, o que vem de Deus, como devemos agir para sermos cada vez mais de Deus. É um dom que nós devemos pedi-lo diariamente a Deus, diariamente ao Espírito Santo. Então, o primeiro dom é o dom da sabedoria, que nos plenifica do Espírito Santo, nos plenifica da ação de Deus. O segundo dom é o dom do discernimento ou também do entendimento. É aquele dom que me faz entender a vontade de Deus. O discernimento é o segundo dom, que para mim é o mais importante, a sabedoria e depois o discernimento, os 2 mais importantes, que eu peço todos os dias ao Espírito Santo, porque se a sabedoria me plenifica para eu entender a presença de Deus em mim, o discernimento me faz tomar as decisões corretas para eu agir de acordo com o que Deus quer da minha vida. Então, que eu possa ter sempre todos os 7 dons, mas esses 2, sabedoria e entendimento, para que eu seja cada vez mais plena da ação do Espírito Santo em nós. Ciência. Ciência é o dom que me faz entender aquilo que é de Deus. Não é ciência, biologia, física, português, matemática, não. É ciência, a capacidade de compreender aquilo que Deus quer de nós. Um dom extremamente importante que nos faz crescer como cristãos e como batizados. O dom do conselho é a capacidade que nós temos de ouvirmos a Deus, com sabedoria e discernimento entendermos
o que é correto e sabermos também conversar com as outras pessoas. Sabermos passar para as outras pessoas aquilo que Deus pede que nós passemos. Os bons conselhos, ou as boas palavras, ditas com respeito. Mas nós também temos a fortaleza, o dom da fortaleza. O que é o dom da fortaleza? Não é a fortaleza de eu ser forte, capaz de jogar no chão alguma pessoa, não. O dom da fortaleza é a capacidade que eu tenho de ser forte para agir conforme Deus quer. Para agir conforme os ensinamentos de Jesus. E para eu renegar o pecado. Para eu renegar o pecado, eu preciso ter muita fortaleza que vem de Deus. Então, que o Senhor nos dê esse dom da fortaleza também. O outro dom é o dom da piedade. A piedade que muitas vezes nós a representamos com as mãos postas. Porque a forma que eu encontro para me unir, para me dirigir a Deus, é unir as mãos em oração. Por isso que a gente vê tantos santos, principalmente Nossa Senhora, sempre com as mãos postas para simbolizar toda a grandiosidade de Deus. Quando nós nos dirigimos a eles, colocamos as mãos postas em forma de oração. Então, a piedade, muitas vezes, ela se revela diante da nossa postura. Mas a piedade é algo muito mais forte que existe dentro de nós. Se nós somos pessoas com piedade, que significa confiar plenamente em Deus, se nós somos pessoas com piedade, pessoas piedosas, logicamente que nós conseguiremos ser pessoas doces, mansas, acolhedoras e de muita fé. E o último dom, o sétimo, é o temor de Deus. Muitas vezes as pessoas pensam que o temor de Deus é ter medo de Deus. Não é. Eu devo ter medo, sim, de ofender a Deus, mas não ter medo de Deus. Deus é o Pai de bondade, ternura, amor e misericórdia. E eu não devo ter medo dele. Eu devo ter medo de ofendê-lo, sim, porque ele não merece, ele é Pai, mas eu devo amá-lo acima de tudo. Eu não preciso ter medo de Deus. Então, quando a gente fala que o sétimo dom do Espírito Santo é o temor de Deus, significa do respeito, do amor, da dignidade com que eu devo amar cada vez mais a Deus. Agora, eu disse para vocês que nós íamos entender como pedir esses dons ao Espírito Santo. O dom da sabedoria, do discernimento, da ciência, do conselho, da fortaleza, da piedade e do temor de Deus. Se nós soubermos nos colocarmos diante de Deus, de mente, de coração e de alma, e soubermos pedir a Ele que Ele nos plenifique com os seus dons, com os dons do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que nós falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando nós pedimos a Deus, por favor, Deus, eu preciso de sabedoria, eu preciso de sabedoria para decidir isso, eu preciso de discernimento para saber como proceder, eu preciso de ciência para ter o conhecimento exato das coisas, eu preciso do conselho para usar as palavras corretas e buscar na Bíblia, no Evangelho de Jesus, aquilo que Ele me fala que eu devo usar, que é o melhor. Eu preciso de fortaleza para ser cada vez mais de Deus. Eu preciso de piedade para saber me dirigir a Deus. E eu preciso de temor de Deus para vos amar acima de tudo. Eu vos peço, meu Senhor, dai-me os dons do Divino Espírito Santo. Dai-me a graça de merecê-los. É assim que a gente deve pedir a Deus. Como rezar? É pedir a Deus que nos conceda a graça
de sermos merecedores dos 7 dons do Espírito Santo. O dom da sabedoria, do discernimento, da ciência, do conselho, da fortaleza, da piedade e do temor de Deus. Os 7 dons do Espírito Santo. É uma graça muito grande nós sermos possuídos e envolvidos pelo Divino Espírito Santo. Então, se nós assim pedirmos, Ele virá sobre nós e nos dará com certeza a força necessária para nós bem vivermos. Eu desejo que você tenha uma bonita, alegre e abençoada festa do Divino Espírito Santo, plena dos dons do Espírito Santo, para que você seja uma pessoa feliz e possa viver plenamente o seu batismo. Um grande abraço e Deus te abençoe.